Voltamos com o nosso DNA. Hoje eu estou recebendo o jovem empreendedor Leonardo Santos, CEO da Endeva. Léo, eu precisei te cortar no bloco anterior, então vamos dar continuidade. Você estava situando a gente aí sobre a tua experiência nas Casas Bahia e o quanto elas de fato, né, construíram a carreira na direção que você construiu. Então, continua a sua lógica aí, seu raciocínio. Então, assim, eu tive a oportunidade de ter sido promovido, então, de fato, foi uma escola de varejo. Me deu uma base muito consistente. Eu era relativamente novo, 21 anos, à frente de um negócio que tinha um faturamento significativo, um volume de fazer gestão. Nunca tinha pensado em fazer gestão. Então, no momento eu era vendedor, no outro eu estava gerindo uma equipe de mais de 70 pessoas. Então, isso de fato foi uma... Que desenvolve outras habilidades relacionadas a pessoas, aí você tem que... Aí é um pouco... Eu tinha acabado de terminar a faculdade, então você vê algumas coisas teóricas, né, e você tem que colocar em prática. Então acho que foi um momento bem interessante. E, enfim, depois eu passei por outras empresas, passei pela Nextel, também uma empresa de holding americana. Então, um momento também de alta da Nextel, ela estava em expansão aqui no Brasil, foi um momento muito bom também, atuei como executivo comercial. E depois eu fui para a TOTVS, onde eu tive contato com tecnologia. A TOTVS é uma das maiores empresas de software do mundo, né, a maior do Brasil. E lá também aprendi muito de tecnologia, e aí foi no momento onde eu estava inquieto, querendo empreender. E aí eu peguei um pouco lá da expertise, do conhecimento. Eu passei por outras empresas, além da Casa de Bahia como varejo, mas a Casa de Bahia acho que foi o grande alicerce. E esse aprendizado todo que eu tive na TOTVS, também atuando com tecnologia, e aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Comecei com essa inquietação, e eu lembro bem, não sei quantos conhecem o Café com Ideias. O Café com Ideias é uma iniciativa da SEAT, acontece na última segunda-feira do mês, aqui em Teresópolis. Enfim, a SEAT reúne o pessoal, traz um palestrante, traz um tema, alguma coisa. E num dia desse, numa segunda-feira de manhã, eu estava sentado lá e eu tive um insight do que é a Endeva hoje, e aí comecei a desenvolver. Eu não conhecia nada de tecnologia, depois eu trouxe um sócio técnico, mas no início eu fui tentando lá no erro e no acerto entender como é que fazer. E talvez uma primeira dica para quem está pensando em empreender e começar um negócio cara, você não esconde a tua ideia, porque eu tive um insight, falei, cara, vão roubar a minha ideia, eu não posso compartilhar com ninguém. E aí fiquei com aquilo muito preso. E assim, uma das coisas que a gente aprende quando a gente está empreendendo é que uma ideia não vale nada, e realmente não vale. Óbvio que ela precisa ser validada, você tem que ter cuidado com quem você compartilha, etc. Mas um dos primeiros princípios é que você tem que validar aquilo. Você precisa entender se aquilo que você pensou é algo que realmente faça sentido. Então tem algumas formas de você validar hipóteses, e aí você precisa começar a compartilhar para as pessoas entenderem, para você entender se aquilo que você pensou faz sentido ou não. E aí meio que eu tive esse insight, e aí surgiu a Endeva, e aí tem um pouco a ver com do que a gente está aqui hoje. E é legal que você fecha, né, o tripé das suas paixões bem direitinho, né? A paixão pelo varejo, pela tecnologia e pelo empreendedorismo. Então, tua carreira, ela fecha esse ciclo direitinho. Exatamente. Né? Você fala de 3 pilares do empreendedorismo, né? Que seria problema como oportunidade, inovação e superar expectativas. Eu queria que você definisse pra gente cada pilar. Dá essa aula pra gente, Léo. Então, assim, quando a gente fala de empreender, tem muito conceito, tem tanta coisa, né, que se fala no mercado, é muito amplo, de fato, e que bom que e que bom que as pessoas estão tendo mais consciência. Por exemplo, eu falei um pouco da oportunidade de ter feito a faculdade, como é que surgiu na minha vida. E empreender, às vezes a gente pensa, né, primeiro que uma definição importante, que eu acho que a gente vai falar disso já, mas empreender não é ter um CNPJ, acho que está muito no modelo mental, em se preparar e tal. E esses 3 pontos acho que tem vários, mas são os que eu gosto de ressaltar. Primeiro que quando a gente fala, assim, a gente olha hoje as empresas mais bem-sucedidas no mundo, quando olhar as empresas de maior valor de mercado no mundo, né, algumas delas, você vai perceber que são empresas que estão resolvendo o problema. Então eu acredito muito nesse mindset, né, nesse modelo mental de você enxergar onde estão os problemas, porque onde está problema tem oportunidade. E muitas vezes a gente tende a entender o problema como inimigo, a gente quer se afastar. Eu acredito que quando a gente fala de empreender, você precisa buscar onde tem problema, é onde estão as principais oportunidades. E estar com esse olhar, ter esse filtro, em algum momento você vai identificar um problema, e aí vai vir em algum momento aquele insight da solução. Mas eu falo que começar assim, se a gente pega, por exemplo, o Uber, é uma das empresas mais valiosas do mundo hoje. E é uma empresa, a gente fala de táxi, Uber é muito mais que isso, mas que não tem uma frota de carro.
Você pega o Airbnb, né, uma das empresas também mais valiosas, de hotelaria e que não tem um hotel. Então, qual o sucesso dessas empresas, né? É porque elas estão resolvendo um problema crítico. E aí a gente fala, pô, mas isso é muito grande. Mas quando a gente traz para a realidade, até, por exemplo, quando eu comecei em Endeavor, eu estava resolvendo um problema como é que os vendedores se organizavam na loja. A plataforma começou assim. Claro que a gente hoje é muito mais que isso. Mas em algum momento eu olhei e vi um monte de papel e caneta jogado no balcão, os vendedores com uma dificuldade de se organizar. Eu falei, opa, tem um problema ali. E aí eu comecei, a partir desse problema, a desenvolver a solução. Então eu acredito muito nisso. Inovação, eu acredito muito que isso é um pilar de diferenciação. E quando a gente fala de inovação, também outro mito é que muitas vezes a gente pensa que inovação é criar algo muito grande, algo muito diferente. Isso pode acontecer, talvez as empresas mais disruptivas, elas têm um pouco isso. Mas inovação muitas vezes são coisas simples, é você melhorar o que já existe e fazer aquilo um pouco melhor. É uma forma de inovar. Empresa é uma inovação, mas ela surgiu de algo relativamente simples. Eu digitalizei um processo da loja e depois fui digitalizando outros, mas acho que essa questão de olhar, a inovação, ela tem muito a ver, na minha visão, com aquela inquietação de querer fazer diferente, de não ficar acomodado com aquela situação, com aquele processo, mas de estar pensando em como fazer daquilo melhor. Isso tem um link direto com o que a gente fala, com o terceiro tópico que você falou, que só me lembro... Superar expectativas. Superar expectativas, desculpa. A gente fala que talvez uma das formas de se destacar no mercado, e aí seja você uma empresa, você uma pessoa física, um colaborador, é que as pessoas estão muito habituadas a fazer no máximo o que pedem, quando fazem o que pedem. E quando você vai além do que foi pedido, quando você supera a expectativa, eu acredito que abre muitas portas. Eu acho que o empreendedor, ele tem muito na minha visão, essa pegada de olhar algo, ou se tem um escopo para fazer, pensar, cara, eu não vou fazer só o que está no escopo, vou fazer mais do que foi pedido. E eu acredito muito nisso como uma diferenciação para uma carreira de empreendedor. Acho que isso é um DNA de empreendedor, mas que serve também, obviamente, para você aplicar na tua vida e em todos os teus relacionamentos. Isso também tem muito a ver com se expandir, né? Se permitir alguns desafios, porque muitas pessoas não vão além da expectativa porque se fecham naquela zona de conforto, né? No que é alcançável para elas, né? E assim, quando a gente fala de zona de conforto, de olhar, por exemplo, se eu olhasse para alguns anos atrás, e eu te confesso, apesar que eu sempre fui muito sonhador, acho que isso é importante também, você sonhar, você ter meta, você definir tua meta, isso é importante para o empreendedor, ter clareza de onde ele quer chegar. Mas se eu olhasse para alguns anos atrás, eu não enxergaria, ou talvez não teria sonhado com o que eu estou vivendo hoje, não por estar sonhando muito pequeno, não isso. Mas é que talvez esses pilares que eu falei foram me fazendo conseguir conquistar coisas, e hoje, por exemplo, estar atuando numa empresa global, ter a oportunidade de transformar talvez um produto que nasceu aqui em Teresópolis. Então, assim, na minha carreira eu trabalhei no comércio aqui boa parte da minha carreira. Então, em algum momento, acho que primeiro é se conhecer, entender onde você tem o que te limita, né? Onde você tem alguma crença limitante, onde você tem algo que te bloqueia. Acho que isso é importante, mas também não ficar preso e olhar só para o teu momento agora. Cara, de alguma forma se permitir olhar e sonhar, e parte do que eu falo também, do que me ajudou muito, foi buscar inspiração. Então tem muito conteúdo disponível hoje na internet, né? Acho que, na verdade, o desafio nosso é conseguir fazer uma curadoria de tanto conteúdo que a gente tem. E aí eu acho que buscar essa inspiração, olhar para histórias de sucesso, e mesmo estando em Teresópolis, de repente onde você está trabalhando, se você tem esse desejo, essa vontade de empreender, eu acho que é acreditar em si, também buscar aquilo que você tem de bom, de fortaleza, entender suas fraquezas, unir isso tudo e dar o primeiro passo. Acho que tem um pouco também aquela questão de arriscar, de, óbvio, desenhar um cenário, entender os riscos, mas no momento de dar o primeiro passo. E eu passei por isso. Quando eu fundei a Endeavor, quando eu tomei a decisão de sair da TOTVS e fundar a Endeavor, foi calculado, mas foi um pouco radical. Assim, a Endeavor não pagava minhas contas, por exemplo. E você fez isso sozinho, Léo? Não, aí eu tive um apoio muito importante da minha esposa, por exemplo, da minha família, mas minha esposa principalmente. Me apoiou, entendeu o momento, a gente definiu aquilo junto, pensou junto em que aquilo seria importante naquele momento, dar espaço.
E, obviamente, tenho gratidão a muitas pessoas que passaram na minha trajetória. Minha esposa é uma delas, minha família. Eu tive a oportunidade de me conectar a pessoas muito boas. Meus 2 primeiros sócios foram pessoas que, acho que, de certa forma, mudaram muito a minha forma de enxergar as coisas. Depois veio o 3º sócio também, que veio agregar. E acho que o importante é você procurar se cercar de pessoas melhores que você, em várias coisas, em alguma coisa. E isso também é muito relevante, né? Um pouco de quem você procura se conectar. Acho que fazer as conexões certas são importantes para você ter uma carreira de sucesso como empreendedor. Eu não tive tempo, viu? Eu não tive tempo nem de fazer mais pergunta. Como flui, né? Quando a pessoa tem conteúdo. A gente vai dar uma paradinha então aqui. No próximo bloco a gente continua. Até já!